3h43, estamos juntos com o Almanac Católico, num cenário diferente essa semana, importante dizer, né? Tivemos um probleminha lá no cenário do programa, mas estamos fazendo o programa aqui da janela do Santo Café. Mas estamos ao vivo, contando com a sua participação aqui em nossa programação no Almanac Católico. Hoje celebramos Santo Antônio de Santana Galvão, um dia de grande festa para os católicos brasileiros. E no santuário, dedicado ao primeiro santo do Brasil, lá em Guaratinguetá, em São Paulo, dia de grande festa. Hoje por lá, um dia intenso, com programação especial. Com o lema da festa desse ano, recordando inclusive São Francisco de Assis, né? É morrendo que se vive para a vida eterna. Um trecho da oração pela paz de São Francisco de Assis. Porque ao comemorar o bicentenário da morte de Frei Galvão, o santuário destaca que pretende celebrar a imortalidade de todo ser humano, pois a morte é apenas uma passagem para a vida plena em Deus. Então vamos aprofundar nessa devoção, nesse tema. Eu estou recebendo aqui virtualmente para essa conversa o Frei Gabriel, cadê o nome aqui? Frei Gabriel Nogueira Alves, que ele é frade franciscano e está lá em Guaratinguetá, no Santuário de Santo Antônio de Santana Galvão. Frei Gabriel, muito bem-vindo aqui à TV Pai Eterno. Muito obrigado pela acolhida e minha saudação franciscana a todos, de paz e bem. Paz e bem, muito bem-vindo, obrigado por sua participação. Aliás, eu até pergunto como é que está a movimentação aí no dia de hoje aí em Guaratinguetá, no Santuário de Frei Galvão? Durante a semana toda, assim, tá lotado de gente, né? As pessoas estão vindo aqui sempre, mas hoje em especial, as missas estão totalmente lotadas, né? São várias missas durante o dia e além das missas, os shows e tudo mais, isso atrai as pessoas, né? Para vir aqui prestigiar e também comemorar esse grande jubileu, os 200 anos da vida eterna de Frei Galvão. Pois é, eu até quero começar por aí, porque para algumas pessoas, celebrar a morte ou fazer memória da morte é uma derrota, né? A gente tem que sempre celebrar a vida. E vocês escolheram como tema da festa, eu quero até repetir aqui, é morrendo que se vive para a vida eterna. Por que essa escolha, Frei Gabriel? Frei Galvão, né, um confrade nosso, franciscano, não poderia deixar de vivenciar essa grande característica da espiritualidade franciscana, de saber enxergar assim a presença de Deus na nossa vida por inteiro, né? Francisco de Assis, o nosso pai fundador, é ele que nos ensina que a morte ela não tem uma característica de fim de linha, sabe? Assim, o fim de tudo e ali acabou, e enfim, né? Para São Francisco de Assis e com certeza para todos nós franciscanos e para Frei Galvão, a morte é a passagem realmente para uma vida eterna, para o encontro definitivo com o sagrado. É o encontro com a paz e com o bem, né? A paz e bem não são sentimentos, coisas que a gente coloca para fora, mas simplesmente paz e bem é uma pessoa, Jesus Cristo, né? Então esse encontro com o sagrado, esse encontro se dá através da nossa vida por inteiro e também através da nossa morte também. Então a proposta dos freis esse ano, com o tema da novena, seria justamente ver que Frei Galvão, através da sua morte, que não se deu assim num dia distante, né? A gente pode marcar dia 23 de dezembro lá de 1822 como o dia da morte dele, né? Mas assim, é uma morte que é consequência de uma vida inteira de evangelho, né? Então é uma morte celebrada. Para nós franciscanos, quando um frade morre, nós comemoramos não a morte dele, mas a entrada dele no céu. Justamente isso, né? Essa grande alegria de saber que tem um confrade nosso, Frei Galvão e tantos outros frades, que também almejou esse caminho, né? Esse objetivo de todos nós cristãos. Interessante, eu estou vendo aí atrás do Frei Gabriel o cartaz da festa, né? Trazendo ali o tema, é morrendo que se vive para a vida eterna, né? Com certeza é uma certeza do caminho de fé que leva a esta experiência, né? Como São Francisco afirmou, né? Quando formulou esta frase, e que a gente deve procurar viver. Também entre os redentoristas, viu, Frei Gabriel? Antigamente,
era dia de recreio, de festa, quando um confrade falecia. E é estranho para as pessoas ouvirem isso, mas a nossa fé deve nos levar. Também não quer dizer que a gente vai buscar morrer, né? Apressar a morte, mas celebrar o caminho natural da nossa vida. Agora, Frei Gabriel, hoje pela manhã, eu estava rezando a novena perpétua aqui em Goiânia. Hoje, na nossa igreja aqui, temos novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e colocamos a imagem do Frei Galvão ali no presbitério, né? E uma senhora, e a imagem tem ele carregando exatamente o texto da pílula de Frei Galvão. E as pessoas que falaram, mas por que ele fez esse remédio? Aí eu queria que o senhor explicasse a origem das chamadas pílulas de Frei Galvão, que não é remédio, pelo menos do ponto de vista farmacêutico, né? São pílulas da fé, né? A gente tem as histórias, elas são assim muito variadas da origem realmente desta devoção, mas a mais acertada assim entre nós, quando conversamos e buscamos assim a história mesmo das pílulas, é que certo dia um moço que debatia com fortes dores provocadas por cálculos na vesícula, ele pediu a Frei Galvão que abençoasse ele, para ele ficar bem, né? Frei Galvão já tinha uma fama de santidade. Ele, desde pequeno, assim, desde criancinha, realmente, ele já tinha essa característica, né? De ser a doçura de Deus, digamos assim, né? E nisso, algumas histórias vão dizer que Frei Galvão, ele não estava no lugar, assim, estava muito distante do lugar onde estava esse moço. Então, ele escreve um bilhete para que esse moço lesse, né? E nesse bilhete ele escreve uma oração a Nossa Senhora. Depois do parto, permanecestes virgem, Mãe de Deus, intercedei por nós. Frei Galvão era muito devoto da Imaculada Conceição, né? Algo que também é característica não de Frei Galvão, mas de todos os franciscanos, assim, naquela época, né? A defesa da Imaculada, antes mesmo de ser um dogma. Aí só que esse rapaz, quando ele recebeu o bilhete, tem versões que dizem que o rapaz não sabia ler. E ele não teve outra solução, mas numa atitude de fé, ele dobrou bem dobradinho esse papel e engoliu. E nesse mesmo instante que ele engole, ele fica curado da sua doença. Essa história, com certeza, se espalha, né, por toda a região ali onde esse moço morava. E Frei Galvão também fica sabendo dessa história e passa a fazer isso com mais frequência. Escrever esse pequeno bilhete, essa jaculatória a Nossa Senhora, e muitas mulheres grávidas também que tinham um parto meio complicado, e outras pessoas foram, até os dias de hoje, obviamente, são alcançadas as graças através dessas pílulas. E hoje essas pílulas são distribuídas no santuário aí em Guaratinguetá? São confeccionadas aqui e distribuídas. São um papelzinho, né? Tem até um modelinho aqui para mostrar para vocês. Tem aqui o papelzinho aqui da pílula, né? Dentro do pacotinho tem 3 pílulas. 3 pílulas. E nesse se faz a novena, né? A novena de Frei Galvão. Nessa novena de Frei Galvão, no primeiro dia se toma a primeira pílula, no quinto dia a segunda pílula e no último dia a terceira pílula. Pedindo sempre com fé e devoção. É a fé que move tudo isso, né? Como a gente já destacou, essa pílula não tem um caráter farmacêutico, né? Assim, medicinal, puramente. Então, no sentido de que você não vai largar seu remédio da pressão, etc., aquilo que foi recomendado pelos médicos para tomar a pílula de Frei Galvão. Mas ela é um fortalecimento espiritual e confirmação daquilo que a gente pede com os lábios, né? Que é a nossa fé, acreditar nesse Deus que pode tudo. Muito bem, vamos dar uma conferida na programação, aliás, na movimentação nesse momento, no Santuário de Frei Galvão. Está acontecendo nesse momento a Santa Missa, ali os frades franciscanos que trabalham aí nesse santuário, que fica aí em Guaratinguetá, e celebrando nesse dia a festa, uma de várias celebrações que estão previstas hoje aí no santuário, né, Frei Gabriel? Isso mesmo, isso mesmo. São várias missas. Nós vamos daqui a pouco também fazer nossa procissão por algumas ruas aqui da cidade de Guaratinguetá. O povo aqui tem uma característica muito forte, assim, de fé mesmo. Aqui o Vale do Paraíba, principalmente Guaratinguetá, essa região aqui perto da Basílica de Nossa Senhora, é um lugar muito abençoado mesmo. Então o povo reza com muito fervor, é um testemunho de espiritualidade tão grande que comove até
a mim mesmo, a todos os frades que são assim, que estão passando por aqui para ajudar os freis que moram nessa fraternidade. É um testemunho de revigoramento muito grande. Lembrando que essas imagens que nós vimos são da Web TV do Santuário de Frei Galvão, que está transmitindo todas as celebrações que acontecem hoje aí no santuário. Nós já falamos aqui, Frei Gabriel, dessa devoção de Frei Galvão à Nossa Senhora. Ele, que é nascido aí na cidade de Guaratinguetá, na sombra do Santuário de Aparecida, dessa devoção à Nossa Senhora Aparecida, existe alguma ligação histórica entre Frei Galvão e esse título mariano da Senhora da Conceição, a Virgem Aparecida? Sim, existe uma relação muito profunda, principalmente com essa questão da Imaculada, como eu disse, né? Os frades tinham essa característica de sustentar essa fé na Imaculada Conceição. Então, Frei Galvão, como até nossa fórmula de profissão, aliás, todos os frades da época de Frei Galvão tinham essa confirmação, né, na profissão. Só que Frei Galvão, ele levou isso na radicalidade, né? Então, nasceu em Guaratinguetá, batizado, fez a primeira missa, mas ele, digamos assim, construiu a sua santidade, né, nos 60 anos que viveu em São Paulo. E lá em São Paulo, inclusive na casa onde eu moro, no convento onde eu moro, existe lá a imagem de Nossa Senhora Imaculada, onde Frei Galvão fez sua consagração e assinou com o próprio sangue, revelando realmente essa devoção muito especial e íntima mesmo de fé que Frei Galvão tinha com a Imaculada Conceição. Nossa, e aí a gente se surpreende, porque para nós, saber que temos um santo brasileiro, né, um santo que nasceu nessas terras e que viveu o caminho de santidade nessas terras, já é algo assim fantástico, né? Pensar que, por exemplo, um santo está sepultado no coração de uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo, que fundou o Mosteiro da Luz. Eu quero falar disso daqui a pouco, mas eu quero falar dessa experiência. O senhor mora numa casa que tem uma imagem que o santo tocou, com quem o santo, digamos, exerceu sua devoção. Como é que isso toca na espiritualidade do senhor e da sua comunidade? Lá em casa, lá no convento, a gente tem uma relação assim, muito forte com tudo, né? Porque o convento, por ser muito histórico, as paredes falam, né? Exalam espiritualidade, né? Então, assim, a gente tem a história da cidade de São Paulo, a fundação e tudo mais, cruza muito com a história do nosso convento. E saber que Frei Galvão foi porteiro do convento, foi confessor, foi guardião da fraternidade, né? Então, assim, exerceu vários papéis ali, mostra, assim, que a minha vocação, e também a vocação de todo cristão que passa e visita lá a nossa casa, é realmente de amar a Deus. Quando a gente fala de santidade, principalmente de Frei Galvão, e, enfim, a gente não pode ter a ideia de que um santo seria, assim, quase que um ET, né? Assim, uma coisa que caiu do céu, simplesmente. Mas Frei Galvão nasceu, né, em Guaratinguetá, tipo assim, a gente vê a casa dele, a gente vê os lugares onde ele passou, então, assim, mostra para nós que é um homem como nós, né, ou seja, que buscou a sua autenticidade do seu batismo, e é isso que nós também queremos e devemos buscar. Todos nós somos chamados a isso, né? Exatamente. E só para quem está nos acompanhando, o local desse convento que o senhor mora lá em São Paulo é bem na região central da capital. É bem no centro mesmo, centro histórico, né? Exato. Fica pertinho da Catedral da Sé, do lado da Faculdade de Direito da USP. Ah, legal. E com relação ao Mosteiro da Luz, que foi, digamos, um mosteiro fundado por Frei Galvão, saberia dizer, assim, a motivação dele para a fundação desse... Porque a gente está falando de São Paulo naquela época, São Paulo não era a São Paulo que é hoje, era uma vila, era uma cidade pequena. Mas a motivação dele de fundar essa casa contemplativa, esse mosteiro contemplativo ali naquela cidade, e é lá que o corpo dele está sepultado, né? Sim. Frei Galvão, primeiro intuito, quando foi construir aquela casa, o Mosteiro da Luz, foi ser uma casa de recolhimento de senhoras. Então, senhoras viúvas que tinham algum problema, etc. Ali seria o lugar de recolhimento, né? E com o tempo, depois vieram também, junto com a construção, né, com um propósito de
levar a Deus, né, e expandir totalmente essa questão da contemplação em si, né, vieram as irmãs da Imaculada Conceição, que são as concepcionistas, e lá, né, teve-se a ideia de construir realmente um mosteiro, né? Então, Frei Galvão foi aquele que idealizou, né, foi o mestre de obras, o engenheiro, o arquiteto, enfim, foi ele que pegou a mão na massa mesmo e construiu o prédio. Isso faz com que ele seja, né, o padroeiro da construção civil também, né, patrono da vida, enfim, os arquitetos, os engenheiros e assim vai. Interessante. Ele é muito interessante porque de um religioso, né, mas pela prática, né, e a obra dele está aí até hoje, o padroeiro desses operários, né, que constroem grandes obras para a nossa sociedade, arquitetos, engenheiros, os trabalhadores todos aí da área da construção civil. Agora, Frei Gabriel, a família franciscana, o carisma franciscano, deu muitos santos para a igreja, deu muitos bons frutos para a igreja. Então, até assim, quando a gente fala, vê a lista de santos da família franciscana, já dá um tomo próprio, porque são muitos, é uma espiritualidade muito rica que produziu muitos frutos. Mas como é que Santo Antônio de Santana Galvão se destaca dentro de todos esses santos que o carisma franciscano deu para a igreja? É difícil nomear algo, né, que Santo Antônio de Santana Galvão tenha como destaque de tudo isso. Quando nós falamos de vida franciscana e falamos da espiritualidade franciscana, a gente não vai encontrar muitos tratados de espiritualidade, coisas que se escreveram, né? A gente vai encontrar, assim, os sermões de Santo Antônio de Pádua, vai encontrar uma coisa ali e aqui, mas a gente não tem muitos tratados de espiritualidade. Isso mostra que a nossa espiritualidade está muito bem fundamentada na prática mesmo, nas obras. Então, no primeiro momento, a gente pode até estranhar assim, um religioso que toma ali a pá, a colher de pedreiro, e, enfim, faz uma obra, mas quando nós entendemos e conhecemos um pouquinho sobre essa chave que seria a espiritualidade franciscana em si, né, e o próprio do Vida de Frei Galvão, a gente vê que é uma coisa muito natural, né, que brotou dele essa humildade, que brotou dele essa doçura de Deus, essa disponibilidade, essa caridade, né. Frei Galvão, ele fez a caridade mesmo. Caridade não significa dar coisas aos outros. Caridade não é isso. Caridade é doar-se aos outros. É dar a si próprio. Isso é caridade. Essa é a marca de Frei Galvão. E eu gostei muito, porque até a liturgia de hoje, desse dia, né, fala dessa semente que dá origem, a semente de mostarda que dá origem a uma grande árvore, né? E com certeza esse amor, esse serviço que parece pequeno, não é uma obra grandiosa, mas que rende frutos, e grandes e bons frutos, como está aí na vida, na obra e no testemunho que Santo Antônio de Santana Galvão deixam para a igreja toda, especialmente para nós aqui do Brasil, que podemos, né, ter essa certeza de que temos um brasileiro santo, reconhecido pela igreja, mas temos muitos brasileiros santos, graças a Deus. Eu quero agradecer, então, ao Frei Gabriel Nogueira Alves, frade franciscano, ele que mora no convento franciscano em São Paulo, né, onde Santo Antônio de Santana Galvão viveu, mas que está agora lá no Santuário de Frei Galvão, em Guaratinguetá. A gente tem dificuldade de chamar ele de Antônio, de Santo Antônio de Santana Galvão. Vamos chamando de São Frei Galvão mesmo, que é o jeito que o pessoal acostumou. Frei Gabriel, muito obrigado por sua participação. Uma boa tarde. Obrigado, paz e bem. Paz e bem. Aliás, você que está em casa sabe, sempre que encontrar um frade franciscano, essa é a forma com que nós somos saudados por eles e a gente retribui. Paz e bem.